Fala, meus queridos! Aqui quem vos fala é Jason Wilson, o tio investidor. Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho para ouvir todas as notificações. E o tema de hoje é Top 3 fundos imobiliários híbridos que pagam mais que o CDI. Isso mesmo, visando que o CDI, a Selic, está caindo praticamente meio ponto a cada 45 dias. Então eu fiz uma busca aí de fundos imobiliários base 10, né? Então temos em mente que os três fundos de hoje é base 10, que variam ali entre 9 e 12 reais. Então, que estão já pagando mais que o CDI, né? Estamos aí a 12,25 dividido por 12 meses, menos o imposto de renda, chega a estar pagando aí mais ou menos em média 0,78, 0,7980 ao mês. Isso não dá nem 10% ao ano. Então, fugindo um pouco daqueles fundos imobiliários de papéis, né, que pagam um pouco mais, mas têm um risco agregado um pouco maior. Hoje eu busquei três fundos imobiliários híbridos que têm basicamente, assim, eu digo, o tripé econômico, né, que é terreno, fundos imobiliários e papéis, né? Nunca nenhum fundo foge de ter um pouco de CRI, um pouco de outros fundos. Então, vamos ao à tela do computador, né? Agora. Então, aqui no Status Invest, que é o que eu gosto muito de usar para comparar, eu trouxe três fundos imobiliários que são eles. A PTI 11, né, que é gerido pela Navi, que está com o valor de R$ 9,77, um dividendo acumulado de 12,53% ao ano. A oscilação no último ano dele é positiva e ele está com PVP ainda abaixo de 1. O segundo fundo imobiliário é o Bril Multiestratégia da Bril, que está com um valor de R$ 7,00. Eu falei 9, né? Mas é R$ 7,33, chegando a 13%. Se a gente buscar aqui um ano, a gente vê que ele oscilou ali em março, deu uma subida e agora deu uma caída. Por isso a gente vai ver que o PVP dele já está bem mais baixo, 0,85, e por isso que o DI dele está mais alto, né? Que é na contrapartida, que é o preço distribuído, o valor distribuído vezes o preço da ação, vezes o preço do papel. E o terceiro fundo é um fundo que nós temos na carteira pública, que eu fiz uma pesquisa e eu gostei muito, que é o Gauge 11, né? Eu que venho do ramo da logística também, então eu tenho esse pezinho na logística, é o Guardian Logistic, que é gerido pela LaGuardia, que está com preço de 9,38, o valor patrimonial dele está um pouquinho acima, né? No último ano a gente pode ver que ele deu uma valorizada e está pagando aí 10,54 ao ano. Então vamos aos motivos que faz eu querer esses três fundos imobiliários na minha lista de top 3. Então, como eu já expliquei, eles têm os três perfis que eu gosto de segurança, perfis de segurança, que é ter investimento em terrenos, imóveis, né? Também tem investimento em fundos, né? Então esses fundos têm que ser fundos diversificados e, óbvio, ele vai ter investimento em papéis. Então vamos falar um pouco aqui do APT11, né? O APTO11 está pagando 12%. E qual que é o portfólio dele? O portfólio dele aqui, ó, a gente tem quatro participações em imóveis, né? A gente vê que os imóveis tá tudo focado em São Paulo, mas é uma região, né? Uma das regiões maiores aí
habitação, né? E que o custo lá também deve ser bem alto. Então, 82% está em papéis e em fundos. Então, ele investe em um único fundo, que é o LFT11, que é de papel, e tem CRIs e fundos. Como a maioria dos fundos imobiliários tem uma participação em CRIs que não é exageradamente grande, né? Então aqui eu trouxe destaque, né, para as locações. Eles não têm o prédio inteiro, pelo que eu pude analisar, mas sim unidades. Então, 19 unidades na Alameda, 3 unidades na Faria Lima do Jerônimo, na Rua Jerônimo Veio aqui, se você é que é de São Paulo, quiser dar uma olhada nesse edifício, e um condomínio no Style Home, né? Aqui no portfólio dele mostra quatro, né? Então eu acredito que ele tenha vendido e não está ainda no fato relevante. Não foi colocado no relatório gerencial, vai ser colocado no de novembro, que vai sair em dezembro. Ou a compra, né, que o Status Invest já se adiantou e não está no relatório gerencial desse mês ainda. Como a gente pode ver, o relatório é de setembro, não, outubro. Então, ele é indexado por IPCA mais 9, CDI mais 3, localização por localização de garantia. Então, aqui também tem residencial, financeiro, obra, incorporação listada, estoque pronto, né? Ele tem permutas financeiras também que eu pude perceber, que é direito de novos edifícios. Então, o fato dele ter esse tripé, né, não é tão robusto, mas dentro do filtro que eu fiz, que é pagando mais que o CDI, né, base 10, e que tivesse esses três pontos, né, terrenos, fundos imobiliários, então ele está entre os melhores, visto que não são muitos que têm essa condição nessa base 10. O segundo fundo é o BIM11, né, da Bril Multiestratégia, que está pagando 13% nos últimos 12 meses, né, que óbvio a gente tem que sempre analisar esse dividendo, que é com base no preço da ação. Quanto menor o preço da ação, maior vai ser o dividendo. Então a gente está vendo que teve uma desvalorização de 10% no mês atual, né? Se pegar um ano aqui, ele está caindo, está com PVP 0,85, mas ele está pagando aí 8 centavos por cota. Então é um fundo a ser analisado. Isso aqui não é uma indicação, mas é um fundo, mais um fundo aí para sua lista de análise. Então tem um portfólio também enxuto, né? Com dois terrenos e fundos imobiliários. Tem bastante fundos imobiliários diversificados, papéis, imóveis, residência, fundos de fundos. E tem os CRIs imobiliários. Então a gente pode ver que 58% é papel, depois residência, fundo de desenvolvimento indefinido e fundos de fundos. A gente olhando aqui o relatório gerencial, que é de setembro, que foi divulgado, a gente encontra muita informação, tá? Muita informação. Pelo que eu dei uma lida, os terrenos estão em construção, alguns quase prontos. Eles têm também permutas de unidades nos apartamentos. Então, é um projeto bem legal. Dá uma lida no relatório gerencial antes de adquirir qualquer fundo imobiliário, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa, olhem os parâmetros e leiam bem devagarzinho o relatório gerencial. E o último, que é o que eu tenho na minha carteira
pública que vocês podem ver aqui no canal, só buscando na nossa playlist Liberdade Financeira, Carteira Pública. Já temos 3 vídeos lá, pois já fazem 3 meses que a gente está aplicando R$ 100 todo mês. Esse mês de novembro com 10º e dezembro com 10º serão duas aplicações de R$ 200, ou seja, R$ 100 do meu salário e R$ 100 do meu 10º. Então, mais uma vez, né, fazendo uma propaganda aí dessa playlist da carteira pública. Acompanhe lá, veja como é investir com constância, com foco, né? Foco no longo prazo e constância com pelo menos R$ 100 e qualquer rendimento a mais, como um 13º, aplicar mais R$ 100. Certo, pessoal? Então aqui o Gauge 11, que vem da área da logística, como eu já falei, paga 9,38, né? A seu valor atual, 9,38, paga 10,54% ao ano de dividendo. O PVP dele está alto, né? 3 centavos acima, 1,03. Ele está pagando 8 centavos por ação. Então, a gente olha aqui que tem uma constância, né? Já há 2 anos ele tem essa constância de pagamentos de dividendos. E o portfólio é um portfólio maravilhoso, até por isso que eu tenho ele na carteira pública. A gente está falando aqui de clientes diversificados, São Paulo, Pernambuco, Bahia, bem diversificados, até dois aqui é o mesmo inquilino, né? A Liquid, temos a BRF. Então, é um fundo imobiliário muito interessante. Então, como a gente pode ver aqui no relatório gerencial, ó, receita por estado, Rio Grande do Sul 41%, Bahia 35%, Pernambuco 22%, São Paulo 2%. A gente pode ver, ó, Souza Cruz, Salvador, Pernambuco, Ar Liquide e Ar Liquide, tá? São os clientes bem diversificado aqui, distribuição geográfica. Ó, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Canoas aqui perto de casa, olha que loucura, Cachoeirinha e Ar Liquide de Canoas. Então, é um fundo imobiliário muito bom. Aparentemente, realmente ele não tem mais FIIs, mas mesmo não estando no tripé, ó, zero vacância física, zero vacância financeira, reajuste IPCA 100%. Então, é um fundo imobiliário muito interessante para se ter na carteira. Tem CRIs, fundos. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é sobre esses 3 fundos imobiliários que são híbridos, né? O último não tem fundos imobiliários, mas ele ainda é híbrido e ele ainda está dentro do que eu gosto, que é terrenos. Então, principalmente terrenos, né? Fugindo um pouco aí dos fundos de papéis que trazem um maior risco. Então, eu trouxe esses 3 fundos imobiliários. Então, agora eu quero que você diga aqui nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários, se você pretende analisá-los para a sua carteira, qual sua opinião, qual outro fundo imobiliário você colocaria nessa lista de top 3 que não é apenas papéis, que ele traz aí pelo menos terrenos, né, junto, ou terrenos e papéis, ou terrenos, fundos e papéis. Então,
qual outro você colocaria nessa lista, ou qual você substituiria dessa lista. Então, deixa aqui o seu comentário, é muito importante. Nos siga, ajude o canal a crescer, a divulgar, né, mais conteúdos financeiros, mais educação, mais pesquisas que eu possa fazer e trazer para vocês. Então, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Mas se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. Meu muito obrigado e até a próxima.